Olá galera, eu sou o Rob Dato, esse é o nosso Papo B da semana. Desta vez falaremos de um filme aí do Dale Apollo Cook, um kickboxer que resolveu se aventurar aí na carreira do cinema de ação, tá? Vamos comentar então do primeiro filme que ele fez, que é o Fist of Glory, ou Punhos de Sangue, como foi lançado em VHS aqui no Brasil. Solta a vinheta aí e já voltamos. Fist of Glory, Punhos de Sangue, como foi lançado em VHS aqui no Brasil. Esse é o primeiro filme do Dale Apollo Cook. O Dale Apollo Cook, como eu já disse, ele foi um kickboxing de verdade mesmo, muito importante, tá, para os Estados Unidos. Foi considerado aí por alguns críticos na época como o maior kickboxer da história dos Estados Unidos. Teve vários títulos mundiais, inclusive na categoria dele. E como no começo dos anos 90, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, começou a explosão dos filmes de kickboxing, né? Iniciados aí pelo Van Damme, pelo Jean-Claude Van Damme. O Dale Apollo Cook, seguindo o exemplo de outro kickboxer, que é o Don the Dragon Wilson, que também era um kickboxer, né? De verdade, também foi importante, também foi campeão, várias vezes campeão mundial também. Ele já havia se aventurado aí nos filmes de ação, né? Filmes B de ação, geralmente produzido pelo Roger Corman. E o Dale Apollo Cook resolveu fazer a mesma coisa. Só que o Dale Apollo Cook, ele arrumou uma produtora nas Filipinas, virou sócio dessa produtora e começou a produzir os filmes dele lá nas Filipinas, né? Esse primeiro filme que ele fez é de 1991 e é um filme muito louco, cara. Eu escolhi esse filme para comentar aqui pela peculiaridade. Eu gosto de todos os filmes praticamente do Dale Cook, tá? São filmes B muito divertidos, né? Embora, obviamente, são filmes baratos, são filmes sem maiores efeitos, maiores recursos, como a gente já está acostumado a comentar aqui no Papo B, né? Eu escolhi esse filme aqui porque, cara, ele é meio filme de kickboxing, meio filme de guerra. Ele começa sendo um filme de guerra, tá? Na história, então, nos últimos dias da Guerra do Vietnã, um pelotão aí do qual o Jake, que é o Dale Apollo Cook, faz parte, recebe uma missão quase suicida de se infiltrar lá no meio de um comando Vietcong e matar o líder deles, né? O pelotão vai e claro que temos aí um show de tiroteios, explosões, né? Como é bem peculiar nos filmes sobre o Vietnã, né? Helicópteros, enfim, né? Aquela coisa que a gente está acostumado a ver em filmes sobre o Vietnã, principalmente filmes B, né? O pilotão enfrenta vários desafios, consegue se deslocar até o local, chegando no local enfrenta lá um monte de comando vietnamita, tiro, bomba, explosão para todo lado, tá? Leva quase 30 minutos, só essa parte inicial do filme, né? Por isso que ele é um filme, meio filme de guerra e meio filme de kickboxing, né? Aí então, após 30 minutos, o Jake, na missão, ele acaba ferido, e ele acaba sendo salvo, né? Resgatado pelo James, que é o Maurice Smith, que é um outro negro kickboxing que também era lutador na vida real, fez ainda alguns outros filmes aí com o Dale Cook, e ele acaba salvando o Dale Cook, né, coloca o Dale Cook no helicóptero, pula para o Dale Cook despertando no hospital militar, já se recuperando, né, e tá nos últimos dias de guerra, cara, então tá a queda de Saigon tá acontecendo, aquela coisa que mostra no Missing Action 3, no Braddock 3, lá da galera se evadindo, que realmente aconteceu no Vietnã, né?
tentando escapar, indo para a embaixada americana, tá rolando tudo aquilo lá. E o Dale Cook, então, ele resolve procurar o amigo dele, o James, que o salvou. Só que ele descobre que ele ficou muito tempo no hospital e o James, ele tá viciado em heroína e está sendo obrigado por uns mafiosos lá que comandam um esquema de Muay Thai ilegal. Eles obrigam ele a lutar, então ele virou um animal, um lutador animal, ele está praticamente fora de si, né? Então o Jake vai atrás dele, consegue aí com a ajuda de um outro ocidental descobrir sobre essas lutas clandestinas, né? Acaba se infiltrando nesse meio aí, tenta comunicação com o James, mas é espancado lá pelos ajudantes do cara que comanda todo o esquema, né? Do mafioso lá, que é o vilão do filme. E não consegue se aproximar, o amigo dele não reconhece mais ele, o amigo dele não conhece mais nada. Ele é tipo, quem assistiu o Cage do Lou Ferrigno, que tem uma premissa semelhante, sabe como é que é, né? Os caras pegam um cara, obrigam ele a lutar em lutas clandestinas, só que nesse caso, o James está totalmente dopado e ele não lembra de absolutamente nada, ele virou um animal total, assim. É muito bom de luta, né? Ele é muito bom de Muay Thai, tanto ele quanto o Jake são lutadores, né? Por conveniência do roteiro, não fica explicado onde eles aprenderam a lutar, mas como ambos eram do exército, talvez fique essa possibilidade aí, que aprenderam a lutar no exército, né? Aprenderam a lutar Muay Thai no exército. Enfim, como se trata de um filme B de luta, não vamos entrar em pecuinhas, né? Não precisa ter explicação as coisas. O Jake descobre que a única forma dele entrar em contato com o amigo dele é enfrentando o amigo dele no torneio, porque ele não vai conseguir falar com ele, não vai conseguir chegar nele. Então ele começa a treinar, cara, com esse outro ocidental aí. Temos aquelas conhecidas cenas de treino que tem em praticamente todos os filmes do Dale Cook, tem isso. As cenas dele treinando, enfim, né? Ele consegue contato através desse amigo dele, que é um ocidental aí, que é apostador, né? Aí entra também um pouquinho de Lionheart, né? De Leão Branco. O cara consegue contato com o mafioso lá e consegue colocar o americano no circuito de luta. Só que ele fala, olha, antes dele enfrentar o nosso campeão, que é o animal, né, que é como o James fica conhecido lá naquele pedaço da Ásia lá, antes de lutar com ele, ele vai ter que enfrentar um outro cara oriental, né? Aí nós temos a participação do Chris Aguilar, que é um filipino que lembra muito mesmo o Bully Yang, né? Ele é todo fortão, grandalhão, e mostram várias lutas dele. Enquanto vai mostrando as lutas dele, vai alternando com as cenas do Jake treinando, né? Que lembram até muito os filmes de Kung Fu, cara. Ele chuta aqueles vasos de barro, que é aquelas coisas bem clichê dos filmes de Kung Fu. Ele treina levantando peso, treina levando porrada, né? Coisas comuns aí dos filmes de luta, né? Quando ele finalmente consegue enfrentar o oriental lá, o Chris Aguilar, que eu não me lembro agora como é o nome dele, mas também não faz diferença nenhuma, né? É um nome oriental. Cara, nós temos uma cópia quase exata do Bloodsport, do Van Damme. A luta dos dois é muito parecida, inclusive rola o esquema o Chris Aguilar, ele come umas pimentas, aí ele fica meio doidão, assim. É muito engraçado, né? Me lembrou aquele lutador do jogo do Fatal Fury lá, que era um cara de Muay Thai que tomava pinga, ficava vermelho, doido e batia nos caras. Nesse daqui ele come pimenta, fica louco e vai em cima do Jake. Só que aí ele gospe pimenta no olho do Jake, e o Jake tem aquela cena do Van Damme de ficar... a mesma coisa. E tem a luta então às cegas, aí ele consegue derrotar, porque ele é melhor lutador, obviamente, ele é o principal do filme, né? Consegue derrotar o lutador, e finalmente ele tem a oportunidade de enfrentar o seu amigo, né? Obviamente que antes disso ele tenta invadir o covil lá onde eles escondem o cara, tenta sequestrar ele para livrar ele do vício e tal, leva um cacete dos capangas, obviamente, né? E só resta ele então enfrentar no ringue o seu amigo, né? Tem a luta dos dois, o Jake, que é aquela velha clichê, não quer bater no amigo, né? Quem viu o Gladiador, o Desafio de 1992, lembra bem disso. Não vou te bater, eu não vou te bater, e ele apanha um montão, e por fim ele consegue fazer o James retomar um pouquinho da sua consciência, né? O James
então sai junto com ele fora, né? Eles enfrentam lá os capangas que estão armados e tal. E aí tem aquela coisa que é bem clichê do Operação França 2, que é o cara se livrando do vício, né? O Jake pega o James, amarra ele, prende ele com uma corrente lá num quarto lá, até ele conseguir se recuperar do vício, né, cara? Obviamente que tem muitas cenas de luta, ele quer enfrentar o Jake, ele passa por abstinência, né? Enfim, pro fim ele se recupera e fala que tá devendo uma pro Jake e tal, e os dois juntos vão enfrentar o vilão lá, o mafioso, que era o chefe do James, né? Enfrentam todos os capangas, enfrentam todo mundo. O amigo ocidental do Jake, obviamente, leva a pior, né? Os caras pegam ele porque eles estão atrás do Jake. O Jake sequestrou a mina de ouro deles, que era o lutador James, animal, né? E eles enfrentam na bala também, tem um final aí de ação, muito tiroteio, invadem o covil lá do vilão lá. E pro fim, o filme acaba assim, com uma grande explosão, eles explodem todo o covil do vilão, ficam amiguinhos de novo e voltam para os Estados Unidos, né? Bom, a história do filme, como vocês viram, não é lá grande coisa, né? Vários clichês reunidos aí de filmes B, né? Mas vale a diversão, o filme é muito legal, né? Não temos aí grandes coreografias de luta, nem cenas de ação tão memoráveis, mas essa mistura louca de filme de kickboxing com filme de guerra já é uma coisa engraçada, já é uma coisa que vale a pena ver, né? Quem alugou esse filme enganado, pode ter sido surpreendido, né? Esperava um filme de luta, viu um filme de guerra, ou alugou esperando um filme de guerra e veio aí um filme de guerra junto com um filme de luta, né? É interessante, cara. O Dale Cook começou com esse filme, ele fez só mais 8 filmes e mais uma participação em um filme chinês. Todos os filmes dele têm essa qualidade precária de filmes B, né? Todos têm muita luta, muitas cenas de ação. Não é o melhor filme dele, mas é um filme divertido, cara. Vale a pena assistir, tá? Fist of Glory, Punhos de Sangue. O filme foi lançado em VHS aqui no Brasil. É um pouco raro de achar pela internet, tá? Eu sei que no YouTube tem ele em inglês, sem legenda. Mas assim, pode ver tranquilo, sem legendas, porque digamos que não... Cara, não tem grandes diálogos, dá pra você entender o filme perfeitamente. Todas as falas são curtas. É um filme feito aí pra galera não pensar. É um filme puro entretenimento aí. Pra quem é fã do Dale Cook, se é que tem algum fã do Dale Cook aí, eu recomendo que vejam esse filme se ainda não viram, né? Pro público geral que gosta de um bom filme B de porrada, altamente recomendado. Fist of Glory, Punhos de Sangue, do Dale Cook. Tá aqui a capinha do meu DVD customizado, que eu peguei a capa do VHS. Gente, então é isso aí. Se você gostou, dá um joinha aí, pode comentar, que à medida do possível eu vou respondendo aí os comentários, né? Se tiverem alguma sugestão para os próximos Papos B, na medida do possível aí a gente vai atendendo todo mundo. Ok? Muito obrigado então, até semana que vem. Valeu!